Deus do crime. Capítulo 54 ao 58. O êxodo da ovelha negra. Os participantes do Circo da Morte sempre chegavam a um momento crítico, no qual desejavam ter recusado se juntar a isso. O momento, de hora em hora, em que a taxa deveria ser paga. Claro, não era prazeroso arriscar a vida em atrações perigosas para dar dinheiro para outras pessoas. Mas essa era uma decisão fácil de se tomar. Pelo menos era o dinheiro que seria tomado, não a vida. Se eles soubessem desse sistema absurdo desde o começo, então ninguém teria assinado o contrato. Mas a maioria das pessoas estava ao ponto de suicídio, já que não possuíam dinheiro para pagar as dívidas. Alguns foram enganados pela ideia de ganhar muito dinheiro no Circo da Morte. Yeon Jong-eun estava preso nesse lugar por um motivo específico. Eu não posso morrer antes de matar aquele bastardo. Choi Sung-yeol. O Circo da Morte era um verdadeiro inferno. Yeon Jong-eun era bom da cabeça, mas percebeu com base nas regras desse lugar que a maioria dos participantes morreria. No futuro, ele poderia acabar encontrando um final doloroso. Assim, seria melhor se suicidar com as próprias mãos. No entanto, o ódio de Yeon Jong-eun por Choi Sung-yeol o manteve vivo. Às vezes, a vingança era uma força que poderia manter as pessoas vivas. Mas agora era o fim. O número que agora aparecia em seu dispositivo era apenas 5. 5 milhões de won. Fora do circo, uma pessoa poderia ficar viva por alguns meses com esse valor. No entanto, ali, não o manteria vivo sequer por uma hora. Então, em vez de se vingar de Choi Sung-yeol que mentiu para ele, em 20 minutos, ele desafiaria a morte. Quando Yeon Jong-eun estava se afogando em desespero, alguém falou com ele. Eu acho que você não tem dinheiro suficiente para pagar a taxa. Yeon Jong-eun respondeu em voz alta. Sim. Você descobriu isso sozinho? Não fode. Yeon Jong-eun ia se afastando quando viu o dispositivo no peito da outra pessoa. TRE, 300 milhões. Se ele não estivesse vendo errado. Havia o número 360 no dispositivo dessa pessoa. O dinheiro necessário para sair desse lugar era 200 milhões. Uma grande quantidade. De 160 milhões sobrava. Além do dinheiro necessário para escapar desse lugar. Yeon Jong-eun percebeu que o jovem diante dele poderia acabar salvando sua vida. Yeon Jong-eun literalmente se jogou no chão. E então, agarrou as calças do jovem. Por favor, você pode me dar um pouco de dinheiro? Não. Por favor, me ajude. Não. Se me emprestar 20 milhões, então eu pagarei o dobro. Por favor. Sua vida estava em jogo. Yeon Jong-eun olhou para o dispositivo dessa pessoa novamente. Ele confirmou que ele se chamava Lee Cheol-su. Mestre Cheol-su. É um pedido. Taeyuki tossiu algumas vezes e disse da forma mais suave possível. Você não precisa fazer isso. Antes de qualquer coisa, me escute. Ok. Se fizer algumas coisas por mim, então eu pagarei a sua taxa. O que acha disso? Yeon Jong-eun não respondeu imediatamente, já que Cheol-su poderia estar tentando enganá-lo. Afinal de contas, este era o Circo da Morte. Não seria fácil confiar em qualquer pessoa em um lugar como este. Mas mesmo assim, não havia mais nada que ele pudesse fazer diante de tal situação.
Eu sei o que está pensando. Você pode ouvir minhas palavras e ignorá-las se quiser. Eu quero que encontre todas as pessoas que estão em perigo e não possuem dinheiro suficiente. Claro. Não queremos que elas fiquem aqui até o fim da noite. Isso significa: sim. Eu pagarei a taxa de todos. Se você olhar para o valor que eu tenho, verá que posso fazer isso. Oh, meu Deus, Deus! De qualquer forma, não temos muito tempo. Por favor, se apresse. Eu vou explicar tudo quando todos estiverem reunidos aqui. Você pode pensar que sou um golpista, mas não tem nenhuma outra escolha. Yoon Jong-un concordou com a cabeça enquanto olhava para o rosto de seu salvador. Sim. E, me entendido. Yoon Jong-un pensou nisso enquanto corria. Se essa pessoa tivesse usado palavras mais realistas, ele não teria confiado nelas. No entanto, o homem chamado Cheol-su disse que Jong-un poderia duvidar dele se quisesse. Ele estranhamente passou uma sensação de confiança. Era o oposto do método de Choi Sung-yeol, que atraía as pessoas com palavras doces. Taeyuki confirmou o horário e ficou sozinho. Ele havia dito o mesmo para outras 3 pessoas além de Yoon Jong-un. Se eles se apressassem, então não seria tarde demais para reunir as pessoas. Cada minuto e segundo era precioso. Taeyuki olhou para uma câmera e riu. 10 minutos antes da hora do pagamento. 6 pessoas se reuniram diante dele. Todos estavam em perigo, já que não teriam dinheiro suficiente para pagar a taxa. Eles olharam para Taeyuki como se ele fosse um tipo de Messias. Taeyuki disse: Vocês foram enganados. Houve um enorme alvoroço. Oh, o quê? Você está nos enganando? Se seu bastardo. No entanto, Taeyuki ainda tinha 360 milhões. Eles não poderiam fazer nada mais além de contar seus últimos minutos. Taeyuki respondeu com um sorriso. Eu tinha decidido pagar a taxa de vocês. Mas no final, essa não é uma boa ideia. Oh, o que você quer dizer? Antes de qualquer coisa, tenho algo a dizer. Taeyuki olhou para as 6 pessoas. A maioria delas eram homens entre os 30 e 40 anos. Eles tinham pouco ou nenhum dinheiro. Eles engoliram a saliva e aguardaram pelas palavras de Taeyuki. Eu quero sair daqui com todos. Taeyuki tinha reunido 6 pessoas usando 10 milhões de won como isca. A razão era simples. Agora, não devia haver nenhum lobo escondido no grupo. Essa era uma reunião de pessoas especificamente selecionadas. Havia 2 condições. Eles não deviam ter dinheiro. Eram pessoas que não poderiam fazer nada além de esperar pela morte. As pessoas que atendiam essas condições com certeza não seriam lobos. A única mulher entre eles ergueu a mão. Ela era uma mulher aparentemente tímida, que tinha no máximo 30 anos. Você realmente nos salvará? Sim. Ah, obrigada, muito obrigada. A mulher se curvou até tocar o chão com a cabeça. Ugh! O peito dela de repente. Nesse momento, a consciência de Taeyuki se provou. Não era simplesmente para fazer uma boa ação que ele iria ajudar essas pessoas a escaparem. Era para que pudesse falir o Circo da Morte e a Toei International. Ele reuniu essas pessoas como parte do plano. Vocês estão sendo usados. Não me olhem com essas expressões de respeito. Eu sou uma pessoa má. Taeyuki queria gritar isso, mas conseguiu se deter.
As regras que Kim Jong-yang criou para o Circo da Morte eram absolutas. Existiam muitas testemunhas mascaradas assistindo. Se a penalidade de morte acabasse e os convidados desaparecessem, então essa promessa não seria nada. Não importa quanto dinheiro ele fizesse aqui. Não poderia levar isso embora. Tudo não passava de dados no dispositivo. No final, ele teria que fazer tudo enquanto os convidados ainda estivessem assistindo às coisas. Aqueles que não sabiam que Taeyuki estava fazendo uma conspiração perversa se sentiram tocados. Eu realmente quero fugir daqui. Trazendo todos os participantes. Yoon Jong-un, que estava entre as pessoas, abriu a boca. Se isso for bem sucedido, então será um milagre. Como no Êxodo. Êxodo? Sim. O Êxodo bíblico. Moisés recebeu uma revelação divina e guiou aqueles que estavam sendo escravizados no Egito. Ele os levou para um lugar paradisíaco. Essa não parece exatamente a mesma situação? Ah. 1. Taeyuki tossiu em cima de Yoon Jong-un. Ele agora estava sendo tratado como Moisés. No entanto, não importa quantas habilidades criminais ele tivesse, seria impossível dividir algum mar em dois. Havia apenas uma coisa que ele poderia fazer. Então vou dar a cada um de vocês 10 milhões de won. Vocês formarão o grupo A. Após o pagamento da taxa, eu quero que espalhem o que estou fazendo para todos no Circo da Morte. Todo mundo poderá escapar. E isso é tudo que você quer de nós? Sim. As próximas instruções serão dadas em 20 minutos. É entendido. Aqueles que receberam o dinheiro de Taeyuki inclinaram a cabeça e correram para outros lugares do Circo da Morte. Havia um caminho para a sobrevivência de todos. Essa informação certamente se espalharia pelo Circo da Morte em um instante. Era o que Taeyuki esperava. Os participantes não precisariam mais enfrentar atrações perigosas ou jogos de azar. Eles poderiam criar esperanças de abandonar este lugar com vida. Uma vez que isso acontecesse, os lobos restantes não poderiam mais caçar. Eles esconderiam suas identidades e se aproximariam de Taeyuki. Assim, ele gastou 20 minutos para reunir o grupo A. Pessoas que não poderiam ferir outras pessoas. Apesar de estarem em uma situação extrema. Eles não eram verdadeiros lobos, mas sim o eixo principal do êxodo. Taeyuki finalmente contatou a Flor do Luar, que era a figura mais importante da operação. Ele sorriu para uma câmera e fez um movimento de tiro com os dedos. Isso significava que ele precisava de informações sobre a situação atual. Claro. Isso também provocaria as pessoas que estavam observando. Taeyuki sorriu ao ver a mensagem no espelho de revelação do demônio. O conteúdo da mensagem enviada por Flor do Luar era simples. Taeyuki estava dentro do Circo da Morte. Enquanto isso, Flor do Luar estava do lado de fora. A operação para destruir o Circo da Morte estava gradualmente progredindo. Os lobos se esconderam entre as ovelhas. Claro. Eles queriam apenas devorar a ovelha negra. Taeyuki olhou para as pessoas reunidas. O grupo A tinha feito bem seu serviço e... Então... Quase todos os participantes do Circo da Morte que ainda estavam vivos se reuniram. Havia exatamente 2 pessoas desaparecidas.
De fato, os irmãos Taisou e Daisou não estão aqui. Os lobos feridos seriam devorados por outros lobos. Talvez eles já. Eu acho que vocês sabem por que pedi para se reunirem todos aqui. Então, um participante gritou: Você realmente vai nos tirar deste lugar? Pode ser que sim. O que você quer dizer? Eu vou fugir do Circo da Morte em breve. Vou levar todas as pessoas que estão aqui comigo. Mas há algo que precisam fazer para que isso aconteça. As pessoas reunidas começaram a cochichar. Você não pode escapar daqui usando métodos normais. Para sair, você precisa de 200 milhões. De acordo com as regras de Kim Jong-yang. Eu não sou nenhum tipo de santo. Eu só irei apontar para o caminho certo. Foi nesse momento. O lobo que estava escondido no grupo B avançou. Isso não significa que teremos de participar das atrações perigosas da mesma forma? Como podemos acreditar em você? Você não é um espião enviado pelos organizadores do Circo da Morte? Todo mundo está sendo enganado por esse homem. Quem o seguir morrerá. As palavras faziam sentido. O homem que estava criando desconfiança a respeito de Taiyuki se chamava Kim Jun-tai. Era estranhamente semelhante ao nome de alguém. Taiyuki estreitou os olhos e encarou essa pessoa. Ele era um homem que passava uma forte impressão. Jun-tai continuou apontando para todas as brechas. Ele pode estar nos levando por um caminho, mas estar indo na direção de um penhasco. Naquele momento, alguém que estava escutando as coisas zombou de Jun-tai discretamente. Então você está dizendo que tem uma ideia melhor? Essa era a única mulher do grupo A. Jeon Mina. Mina demonstrou confiar completamente em Taiyuki. Não. Mas eu quero ver evidências mais concretas. É isso então? Conheço pessoas como você. Você não pode deixar de sentir inveja quando vê alguém se dando bem. No final vai arruinar todos por causa de seu orgulho. O rosto de Jun-tai se distorceu por causa do tom ácido de Mina. Eu vi vocês andando juntos. Talvez este seja um plano para ferrar os outros. Ele não é um lobo colocado aqui por Choi Sung-yeol? Em pouco tempo, a multidão se dividiu em dois grupos e começou a discutir. Essa era claramente uma situação urgente. Havia um conflito interno no grupo enquanto eles deveriam estar tentando escapar. Mina. Jun-tai. Fiquem calmos. Antes de qualquer coisa, ouçam o meu plano e só então tomem decisões. Jun-tai olhou para ele e gritou. Então esse plano matará todos nós. Por que você é tão desconfiado? Você devia confiar em alguém pelo menos uma vez. Sheol-su usou seu próprio dinheiro para salvar quem estava em uma situação difícil. Vamos ver. Omo. Você tem 70 milhões? É por isso que está tão tranquilo. Ah. Talvez. Mina observou Jun-tai com desconfiança antes de caminhar até Taiyuki e sussurrar algo em seus ouvidos. Não era óbvio que um lobo apareceria por aqui? Taiyuki concordou. Então, não é suspeito? Ele tem muito dinheiro. E também está plantando suspeitas. Não importa como eu olhe. Ele deve ser um lobo. Seria melhor se nos livrássemos dessa pessoa antes de qualquer coisa. Taiyuki pensou por um momento antes de responder. Desculpe. Mas não posso fazer isso.
Embora existam lobos entre nós, se desconfiarmos uns dos outros, o lobo terá sucesso. Em primeiro lugar, estou pensando em levar todos comigo. Oh! Então o lobo. Eu disse que irei levar todos. Os protestos de Mina acabaram diante da convicção de Taiyuki. Sim. Entendido. Taiyuki ativou a habilidade de variação de voz. Variação de voz foi usada. Pode imitar a voz de Kim Bun-soo. Kim Bun-soo era um ator que frequentemente aparecia em dramas históricos. Ele normalmente desempenhava o papel principal, o de rei. Sua voz carismática parecia com a de um rei da dinastia Joseon. Havia dois grupos na frente dos olhos de Taiyuki. Para reuni-los, ele usaria a voz de Kim Bun-soo. Por favor, prestem atenção. Agora existem aqueles que acreditam em mim e aqueles que não acreditam. Os dois grupos existem. Eu posso entender ambos. Eu estava com medo de entrar no circo da morte. Ninguém aqui tem certeza de qual é o melhor caminho para se tomar. Portanto, guiarei todos. Neste momento, vou desafiar a Casa dos Enigmas. Depois disso, vocês poderão decidir se deverão me seguir ou se não irão querer isso. Estou apenas sugerindo um caminho. Você desafiará primeiro? Nós não seremos usados como sacrifícios para encontrar uma estratégia vencedora? Sim. Vocês também podem escolher a ordem que desejarem. De qualquer forma, estou planejando escapar daqui com todos. Ah! Isso não era qualquer coisa. Isso era algo que muitas vezes acontecia em campos de treinamento militar. Uma demonstração feita por alguém com experiência. No entanto, sua voz estava cheia de carisma. A combinação da voz com as palavras passaram uma estranha sensação de confiança. Esse cara poderia ajudar todos a escapar com vida. Tais sentimentos se formaram na mente das pessoas que estavam reunidas. Aliás, chefe! De repente sua voz mudou, fazendo com que você pareça um deus. Alguém de repente chamou Taiyuki de chefe. Taiyuki liberou a habilidade de variação de voz. Haha! Eu já passei por algumas aulas de oratória. Tentei usar um pouco disso agora. Entendo. De qualquer forma, acredito no chefe. Nos mostre como escapar. Taiyuki lentamente concordou com a cabeça. A expressão de Júnior Tai mostrou que ele não podia entender a mudança enquanto murmurava. Isso não passa de um discurso qualquer. À medida que a onda de suspeita desapareceu, Júnior Tai foi forçado a ficar em silêncio. Nina observou com olhos cheios de suspeita do início ao fim. A raiz dos problemas ainda não havia sido arrancada. A Casa dos Enigmas era uma das principais atrações do Circo da Morte. Em uma sala isolada, havia uma estrutura que exibia vários enigmas em um monitor. O problema era o nível de dificuldade. 1 a 1. Os níveis eram gerenciáveis. No entanto, as pessoas teriam que passar por vários desafios. Existiam centenas de padrões. Se algum erro acontecesse, uma guilhotina seria usada e uma parte do corpo seria decepada. Primeiro, os dedos. Depois, os braços. E no final, não havia meio termo.
O mais terrível de tudo era que seriam obrigados a continuar procurando pela solução, mesmo com as partes do corpo faltando. Uma parte do corpo seria cortada sempre que aparecesse algum erro. As partes do corpo também seriam cortadas sem qualquer anestesia. Um grande choque poderia até mesmo levar uma pessoa à morte. E isso não era incomum ali. A Casa dos Enigmas era uma grande caixa de vidro. Então era uma estrutura que deixava claro para todos o que estava acontecendo. O prêmio da Casa dos Enigmas era 50 milhões de won. Tudo o que eles precisavam fazer era sair vivo dela. O valor era esmagadoramente alto em comparação com as outras atrações. Primeiro, havia um homem que desafiou a Casa dos Enigmas. Ele era um membro da Mensa e possuía um QI superior a 140. Ele se concentrou e chegou à metade dos enigmas. No entanto, cometeu um erro. Os 5 dedos que colocou na guilhotina foram decepados. O engraçado era que ele continuaria vivo ao tratar das feridas. Claro, isso não era porque alguém sentia a necessidade de cuidar dos participantes. Era para garantir que os participantes não iriam morrer facilmente. Então, os convidados poderiam apreciar tudo por um pouco mais de tempo. O homem, mesmo depois do tratamento, estava atordoado. No entanto, caso se concentrasse, então poderia passar pelo resto dos problemas sem perder nada além dos dedos. Mas não foi assim. O homem sabia que não seria assim. Se cometesse qualquer erro, então morreria. Esse pensamento pesava tanto quanto correntes prendendo todo o seu corpo. Ele entrou em um colapso instantâneo. Ele estava preocupado com as respostas e nunca se decidia entre a certa e a errada. Braços. Pernas. No final, o pescoço. Ele foi um dos melhores participantes que já havia aparecido no Circo da Morte. Ainda assim, perdeu a cabeça. Depois de testemunhar isso, ninguém mais desafiou a Casa dos Enigmas. Depois de 3 horas, um segundo desafiante apareceu. Seu Taiyuki. Quando ele entrou na Casa dos Enigmas, viu um homem barbudo sentado em um canto. Você quer desafiar? Muitas pessoas estão esperando. Então vamos começar logo. Haha! Taiyuki se sentou em uma cadeira no meio da Casa dos Enigmas e colocou um braço em uma pequena guilhotina. Era uma ferramenta específica para cortar os dedos. Guilhotinas feitas para cortar os braços. Pernas e pescoços também estavam na sala. Enquanto ele se sentava na cadeira, o primeiro problema apareceu no monitor fixado na parede. O primeiro problema tinha um nível de dificuldade simples. Pergunta número 1. 2 mais 2 multiplicado por 2. Igual? Taiyuki colocou o cérebro para funcionar e achou a resposta. Ele manipulou o painel e escolheu o número 6. A terrível Casa dos Enigmas começou a funcionar. Certo de novo. Meu Deus! Quantos problemas ele já acertou? 27, 28. A multidão do lado de fora estava eufórica enquanto assistiam Taiyuki resolvendo os problemas. Eles estavam receosos no começo. Mas a voz de todos ficou gradualmente mais alta enquanto Taiyuki resolvia um problema atrás do outro. A coisa principal não era que estava resolvendo todos os problemas, mas que estava fazendo tudo extremamente rápido. Como ele pode resolver esse tipo de problema tão rápido? Oh, o chefe é um gênio!
Não. Não um simples gênio. É como se já soubesse a resposta de todos os problemas. E incrível. Se eles seguissem essa pessoa, todos poderiam sobreviver. Poderiam sair desse lugar. Esperança preencheu o coração de cada um dos participantes. Todas as 30 perguntas estão corretas. Ele passou pela casa dos enigmas, fez isso sem sequer um ferimento. Pela primeira vez, uma torcida surgiu dentro do Circo da Morte. Taiyuki se levantou e falou com o homem barbudo. Por favor, prepare para receber a próxima pessoa. Ah, sim. O homem barbudo respondeu com uma expressão atordoada. Ele era o responsável pela Casa do Enigmas há aproximadamente 2 anos. Mas essa foi a primeira vez que viu uma pessoa conseguindo passar por esse lugar sem nenhum problema. Ele tinha certeza de que nunca mais isso aconteceria novamente. Taiyuki saiu lentamente da Casa dos Enigmas e falou. E então? Não é simples? Vai! 50 milhões em 10 minutos. Algumas pessoas estavam chorando devido à conquista de Taiyuki. No entanto, Junho-Tai estava com uma expressão ácida no rosto e falou. Isso ainda é muito suspeito. Parecia que você sabia a resposta de todos os problemas. Você com certeza é um lobo plantado pelos organizadores, Up. A pessoa ao lado de Junho-Tai tampou a boca dele. Chefe! Não se importe com esse idiota. Então a segunda pessoa já pode entrar? Isso mesmo. Então quem? Eu gostaria que alguém se voluntariasse. Kobe. Quem quer entrar na Casa dos Enigmas agora? Não importava quão esmagadora fosse a vitória de Taiyuki. Ninguém estava disposto a fazer o mesmo. Uma vez que outra pessoa entrasse na Casa dos Enigmas, Taiyuki contaria as respostas para ela. No entanto, se Taiyuki realmente fosse um lobo, então provavelmente acabaria revelando suas verdadeiras cores ao próximo participante. Ser o terceiro seria menos arriscado que ser o segundo. Enquanto todos estavam ocupados pensando, alguém avançou. Era Eugêon, que estava escondida no meio da multidão. Eu irei. Oh! Essa jovem senhorita? Lute! Suspiros de alívio surgiram de todos os lados. A Eugêon confiava completamente em Taiyuki. Assim como Mina. Ela estava quieta. Mas agora era sua vez. Eugêon engoliu em seco enquanto olhava para Taiyuki. No entanto, Taiyuki estava com um olhar estranho no rosto. Eu quero dizer algo antes de Eugêon entrar. O que? Taiyuki olhou para os outros participantes. Havia obviamente um lobo em pele de cordeiro entre eles. A Tawei colocou espiões entre nós, conhecidos como lobos. E eu sei quem é ele. Eugêon arregalou os olhos. Ela não conseguia entender por que ele estava falando isso. Yeon-jong abriu a boca. Realmente existe um espião? Sim. E se ele não se entregar agora? Não direi as respostas corretas a ele. Então poderemos lidar com isso de outra forma. Ah. Então não se importe com o lobo. De fato. Claro. Se você for um lobo,
Então levante a mão silenciosamente. Taiyuki olhou para todos com a expressão de quem sabia de tudo. Claro. O lobo não se entregou. O quê? Ninguém? Então vou dizer algo. Certamente você não acha que percebi seu comportamento cheio de desconfiança? Lobo idiota. Então, vamos continuar. Ah, certo. Tenho que dizer algo a Eugêon Noona. Dê uma olhada nisso quando você entrar. Taiyuki entregou um papel dobrado para Eugêon. Esse sim. Eugêon concordou calmamente. A segunda pessoa entrou na casa dos enigmas. O homem barbudo a cumprimentou com um olhar cheio de interesse. Era a primeira vez que uma mulher havia entrado no local. Você vai participar? Sim. Eugêon olhou para o papel que Taiyuki tinha entregue com um pouco de desconforto. O que estaria escrito? Em um instante, 5 de seus dedos foram colocados em uma pequena guilhotina. Mesmo com Taiyuki contando todas as respostas, era natural se sentir nervoso. Eugêon estava suando frio. Antes de resolver os enigmas, ela iria verificar o papel que Sheol-Su entregou. Eu vou ler isso logo. Faça como quiser. Sim. Agora. Eugêon não podia mais desistir. A única coisa que ela podia fazer era mover a mão restante para escolher as respostas. Eugêon desdobrou o papel que Taiyuki havia entregue e começou a ler lentamente. Isso era o que estava escrito. A Noona traiu aqueles que confiavam nela. A Noona deve conhecer a dor que eles experimentaram. Na verdade, não tenho certeza de quem são os verdadeiros lobos ainda. No entanto, devo deixar os outros confiantes. Então vou transformar a Noona em um lobo. Todos podem viver se alguém se sacrificar. Então, boa sorte. Ah! Eugêon ficou furiosa. Traição. Taiyuki a traiu. Agora, ela morreria nesse lugar. Seus membros seriam cortados. Um a um. Eugêon sacudiu o corpo, tentando sair da cadeira. No entanto, já estava presa. Ela não poderia fugir. O primeiro problema apareceu no monitor. Oh meu Deus! Um plano para liderar todos os participantes e fugir juntos. É a primeira vez. Já houve algum participante assim? Se isso acontecer, então será como o milagre de Moisés. Quantos participantes ainda sobraram? 17. Mas se excluir os lobos, se o plano for bem sucedido, então será uma enorme soma de 3 bilhões e 400 milhões de won. Os convidados da festa já haviam sido informados a respeito do êxodo da ovelha negra. Ovelhas caçando lobos. Isso era realmente surpreendente. No entanto, não era tudo. A ovelha negra começou a guiar as outras ovelhas para escaparem do circo. A maioria dos convidados que ouviu algo a respeito do plano achou que isso era uma fraude cuidadosamente planejada. Ele e um punhado de outras pessoas estavam enganando os outros participantes. Tudo para sobreviver. Se tudo corresse bem, então seria o maior golpe desde o início do Circo da Morte. Isso fez com que as pessoas mascaradas começassem a suar enquanto observavam os monitores. Esse show era viciante. Este show por si só vale alguns bilhões. Contratem Lee Sheol-Su para ser um lobo.
Começaram a surgir comentários pedindo para que Sheolsu se tornasse um lobo a partir do próximo Circo da Morte. Toda vez que Sheolsu resolvia um enigma, as pessoas suspiravam. H.O. Ele conquistou a Casa dos Enigmas por completo. E isso é ridículo. Como ele conseguiu resolver tudo tão rápido? Eu já errei 9 perguntas. E então? Simples. Não é? Habilidades tremendas agitaram o salão do baile. A atmosfera era como a de um time nacional coreano marcando um gol contra. O único que ficou em silêncio era o homem com máscara de leão. Ele estava silenciosamente esperando até que suas fontes descobrissem a identidade de Lee Cheol-soo. O nome completo. A idade. Se tivesse essas informações, todos os detalhes poderiam ser descobertos em menos de meia hora. Ele pressionou o botão de chamada, já que recebeu a ligação que estava esperando. Sou eu. Então, o que descobriram? Isso. Então, não importa o quanto eu procure. Não existe nenhuma informação que bate com essa pessoa. Ok? Você não pode nem mesmo encontrá-lo com tanto dinheiro? Seu bastardo incompetente. Eu estou realmente envergonhado. O homem com máscara de leão quase gritou. Mas no final, não conseguiu descobrir quem era a ovelha negra. Ele olhou para a imagem de seu Taiyuki, que estava aparecendo no monitor. Ele murmurou com uma voz trêmula. Quem é você? Então, se calou novamente. Havia outra pessoa aparecendo no monitor agora. Era a mulher chamada Eugeon, que estava presa à ovelha negra desde que entrou no Circo da Morte. Ela leu o papel que tinha recebido da ovelha negra e de repente gritou. Infelizmente, ninguém conseguiu ler o que estava escrito, devido aos ângulos das câmeras. As pessoas mascaradas gritaram alto. Mas o que é isso? Estou com tonturas. Por favor, mostrem o papel. Droga. Liguem para o responsável pela Casa dos Enigmas agora e peçam por uma verificação. Um desenvolvimento inesperado surgiu. O homem com máscara de leão engoliu em seco e olhou novamente para o monitor. Ele estava curioso a respeito do conteúdo, mas não podia fazer nada a respeito disso. Mesmo sem conseguir pensar em nenhuma outra coisa. Lágrimas caíram dos olhos de Eugeon. Seu coração disparou. Parecia até que tinha sido cortado em dúzias de pedaços. Naquele momento, ela lembrou da frase que Sheol-soo escreveu. A Noona deveria conhecer a dor que os outros experimentaram. Ah! Um gemido escapou da boca dela. Ela traiu a família e fugiu antes de cair na armadilha de uma empresa de multinível. Seu pai, sua irmãzinha, se sentiram assim? Era assim que uma pessoa se sentia quando era traída por alguém em quem confiava completamente. Eu sinto muito. Papai, desculpe. Eu Yang, mamãe, não poderei voltar. Ela logo morreria. A guilhotina cortaria seus membros, um a um. E ela teria uma morte terrível. Nesse momento, ela pensou em sua família. A aparência de sua irmã, que odiava tanto. Yang apareceu em sua mente. Se ela tivesse ao menos mais uma chance,
Iria pedir desculpas pelos seus erros. Sniff. Sniff. Eugeon lentamente começou a tentar se preparar mentalmente para a morte. Nesse momento, o barbudo responsável pela Casa dos Enigmas se aproximou de Eugeon e falou: Você brigou com seu namorado? Tanto faz. O homem que acabou de sair me pediu para te dizer algo. Vá. Eu não sei qual é a situação das coisas. Então vou falar. Ele falaria algumas coisas para ela. E então voltaria para o lugar onde ficava o tempo todo. Esse papel é uma piada. Sniff. Ela ficou tão espantada que as lágrimas pararam rapidamente. O que há com esse olhar? Ele me pagou. Então fiz o que foi pedido. O homem barbudo começou a contar o dinheiro que tinha recebido. Não me diga. Eugeon limpou os olhos com as mangas e olhou para fora da Casa dos Enigmas. Ela viu Sheolsu sorrindo inocentemente. Ele acenou com a mão quando viu que ela estava olhando para ele. No final, Eugeon não conseguiu resistir e gritou: Hey! Seu idiota! Ela queria fazer algo realmente desagradável agora. Mas não podia. Como você pôde fazer isso? Eugeon conseguiu resolver todos os enigmas e ganhou 50 milhões de won. Assim que ela saiu, exigiu respostas de Taiyuki, que estava esperando-a. Taiyuki respondeu tudo com uma expressão satisfeita. Não era para ser uma atração tensa? Agora, não trate a sua família da mesma forma no futuro. Eugeon mordeu o lábio. Isso foi terrível o suficiente para fazê-la querer bater nele. Mas graças a ele, ela estava viva. No final, Eugeon concordou. Sim. Se você trair sua família mais uma vez, então vamos nos encontrar novamente. H.I.C. Eugeon ficou com o rosto pálido. Encontrar esse demônio novamente? Ela não queria imaginar algo tão terrível. Agora venha. Não temos muito tempo. A próxima pessoa deve entrar. Eu irei contar as respostas. Embora tenha passado por alguns problemas, Eugeon respondeu a todos os enigmas e conseguiu o dinheiro com segurança. Graças a Taiyuki sinalizando as respostas para ela. Os participantes que viram isso levantaram as mãos. Eu vou agora. Não. Eu primeiro. Taiyuki colocou todos em uma ordem adequada e sorriu enquanto balançava a cabeça. Olhe só. Eugeon Nona tomou um jeito? Ela. Obviamente. Não entraria em nenhum esquema de pirâmide novamente. O plano de ajustar a mente de Eugeon estava finalizado. Agora, o único problema seria sair do Circo da Morte. Mas nunca pensei que seria tão útil decorar todas essas coisas. Tudo foi possível graças às memórias do futuro de Taiyuki. Ele ficou preso em uma cela por 10 anos. Não eram memórias agradáveis. No entanto, Taiyuki ficou sabendo de muitas coisas graças a isso. As noites na prisão eram longas. Os prisioneiros que não dormiam facilmente ficariam falando. As respostas para os enigmas eram frequentemente gritadas pelo produtor. Taiyuki ouvia os prisioneiros todas as noites. Ele ficou realmente cansado de ouvir tudo aquilo. Foi assim que tomou conhecimento de tanta coisa. Graças a isso, essa estratégia ridícula poderia ajudar na busca pela vitória. Taiyuki riu e murmurou. Agora é hora de pegar um lobo.
Nós realmente poderemos sair daqui vivos. É tudo graças ao chefe. 10 pessoas saíram da casa dos enigmas, totalizando 500 milhões de won. O tempo restante era de aproximadamente 1 hora e meia. Eles poderiam conseguir o dinheiro necessário nesse meio tempo. Bom, não preciso fazer nada. O lobo riu. Seu trabalho era simples: interferir no trabalho da ovelha negra. Então, eles não poderiam sair desse lugar. Ele poderia inclusive ser recompensado. No final, o número de pessoas que poderiam sair seria reduzido a 2. Em outras palavras, se não ganhassem dinheiro, então as ovelhas começariam a lutar umas contra as outras. Esse método é realmente simples. Só pode haver uma pessoa dentro da casa dos enigmas de cada vez. Essa é a regra. Depois que eu entrar, não vou responder nenhuma pergunta. Irei demorar o máximo de tempo possível. Em outras palavras, vou gastar todo o tempo restante. Essa era uma maneira simples para destruir as ovelhas. O lobo sorriu. Era sua vez de entrar na casa dos enigmas. Você não percebeu quem sou. Mesmo no final. Sim. Esta é a minha vitória. O lobo caminhou lentamente para entrar na casa dos enigmas. Espere um pouco. O Taiyuki bloqueou o caminho da pessoa que estava prestes a entrar na casa dos enigmas. Eu acho que devemos mudar a ordem de entrada. Você pode entrar depois que todos tiverem conseguido os 200 milhões. Pô, por quê? Tão de repente? Você não tinha definido a ordem de entrada? Está certo. Taiyuki lentamente deu um passo à frente e sussurrou no ouvido da pessoa. Eu sei que você é um lobo. Ó, o que está falando? Eu não sou um lobo. Você deveria saber. Não havia nenhum lobo no grupo A. A única mulher do grupo A, Jeonmina, gritou confusa. Se você não é um lobo, então realmente não me importa. A ordem acabou de mudar. Espere um pouco. Enquanto isso, você pode conversar com Eugênio Nona. Eu sou inocente. Acreditei no chefe desde o começo. Ah. Sim. Kim Junho-tai. Ele é o lobo. Isso é óbvio. Não importa como olhe. Se o chefe pedir a opinião de todos. Taiyuki ignorou Mina e acenou para Yeon Jong-hyun. Ajushi. Você poderia capturar essa pessoa? Mina é um lobo? Logo você saberá. Certo. Entendido. Yeon Jong-hyun pegou uma corda e começou a amarrar o corpo de Mina. Ela gritou. Ah! Isso dói. Vá com calma. Que injusto. Eu realmente não sou um lobo. Mina estava prestes a chorar. Alguns participantes que viram isso foram influenciados. Eu não acho que ela seja. Por que o chefe está agindo assim? Nós temos que acreditar no chefe. Vamos apenas observar. Taiyuki estava imóvel enquanto ria de Mina. Mina. Não. Lobo. O plano de desperdiçar tempo na casa dos enigmas agora é inútil. Você perdeu. Mina olhou para Taiyuki. Então, de repente começou a rir. Ah, 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 ah.
Como você adivinhou? Minha atuação foi perfeita. Mina mudou no mesmo momento, fazendo parecer que era outra pessoa. Todos sentiram arrepios. Taiyuki levantou 2 dedos. Você cometeu 2 erros. Erros? Muito simples. Os outros participantes estão procurando uma maneira de viver. Mas o lobo fica tentando matar os outros. Eu lembro claramente que você queria matar Kim Jun-tai. Kuok. Nina soltou um gemido estranho. E em uma situação assim, é normal duvidar das pessoas. Uma pessoa que acredita cegamente em mim é simplesmente suspeita. Idiota. Da próxima vez pense um pouco mais. Taiyuki bateu na cabeça de Mina. Como se ela fosse um bebê fofinho. Agora. O próximo. O problema já era. O quarto lobo. Mina. Foi capturado. O último dos lobos restantes. O quinto. Tinha sumido. Não havia mais nenhum lobo no grupo. Taiyuki balançou a cabeça rapidamente para as pessoas reunidas. Então vamos pegar o dinheiro e acabar com o Circo da Morte. O plano do êxodo da Ovelha Negra chegou à etapa final. Taiyuki verificou o valor no dispositivo de cada pessoa com uma expressão séria. A maioria deles tinha o número 200. Ou até mesmo um superior. Sendo exibido. Um total de 3.670 milhões de won. Eles conseguiram alcançar o valor necessário para todos saírem em segurança 40 minutos antes que o esperado. Originalmente, ele queria procurar o quinto lobo e se reencontrar com os irmãos trapaceiros. No entanto, todos estavam se escondendo. Talvez Kim Jong-yang tivesse enviado algumas instruções. Como resultado, ele poderia economizar mais de meia hora. Agora havia uma atmosfera alegre em torno do grupo. Enquanto Yoon Jong-un saía da Casa dos Enigmas. Chefe, o que você fará com o lobo? Ele estava com uma expressão indicando que aceitaria qualquer ordem. Ouve! Ouve! O rosto de Mina ficou pálido. Sua vida agora dependia completamente das palavras de Taiyuki. E ela nem mesmo poderia falar alguma coisa, já que tinha sido amordaçada. Eu disse que levaria todos para fora daqui. Ah! Mesmo um traidor? Taiyuki respondeu no mesmo momento. Como se nem mesmo tivesse pensado. Claro. Sim, compreendo. Mas antes de qualquer coisa, quero conversar um pouco com ela. As pessoas que estavam reunidas desapareceram e... Então... Taiyuki se aproximou de Mina com uma expressão satisfeita. Você está surpresa por ainda estar viva? Ouve. Quero que Mina Naona me diga algumas coisas. Você sabe algo a respeito do quinto lobo? A cor do rosto de Mina mudou de branco para roxo. Eu quero que você me diga agora mesmo. Estou um pouco interessado a respeito da identidade dele. Taiyuki sentiu um cheiro familiar pelo Circo da Morte. Ele verificou o espelho de revelação do demônio e notou que todas suas estatísticas estavam diminuindo. Felizmente, sua concentração não diminuiu tão rapidamente quanto antes. De qualquer forma, definitivamente havia um criminoso usando fragrâncias psicodélicas no Circo da Morte. Essa pessoa era, claramente, um lobo. E não um participante comum. Então outro lobo. Como Mina.
Provavelmente saberia quem ele era. Taiyuki pegou uma seringa com um conteúdo transparente do bolso e a enfiou no braço de Mina. Eu não sou um profissional nisso. Então, por favor, entenda. Of. Mina lutou ferozmente. Mas seu corpo estava amarrado e era impossível resistir. Você quer saber o que é isso? Taiyuki jogou a seringa fora e disse. Mina olhou com olhos trêmulos. Havia uma mancha com forma de borboleta. Negra e vermelha. No lugar onde ele havia injetado o líquido da seringa. Ah! Não se preocupe. A mancha logo desaparecerá. Taiyuki começou a falar. Com um rosto que não expressava sequer uma emoção. No entanto, se você não receber o antídoto em, no máximo, uma semana, então sairá sangue de cada poro do seu corpo, você morrerá. Ah! Taiyuki sacudiu a cabeça com uma expressão sombria. Ele realmente estava com pena. O veneno? Ele tinha acabado de injetar veneno nela? Uma energia ameaçadora estava sendo transmitida pela borboleta negra no braço de Mina. Além disso, o sangue que vazaria de cada poro do corpo. Esta era a primeira vez que ela tinha escutado falar de um veneno assim. Bem, pense nisso como uma oferta. Taiyuki se virou e caminhou até o lugar onde todos os outros estavam reunidos. Mina percebeu que, no momento que deixasse esse lugar, iria precisar procurar por aquele homem. Se não fizesse isso, então morreria. Uau! Isso não é realmente útil? Taiyuki olhou para a superfície do espelho de revelação do demônio. Ele estava mostrando quantas vezes mais a habilidade de simulação poderia ser usada. Habilidade de simulação. Usos. 1 de 3. No final, ela só pode ser usada 3 vezes por dia? Com a simulação ele teria a capacidade de fazer as coisas parecerem diferentes do que realmente eram. Essa habilidade era particularmente útil, já que não precisava de nenhum material para ser ativada. Mas ele só poderia usá-la 3 vezes por dia. Taiyuki se lembrou da expressão de Mina. Ela olhou para ele como se estivesse encarando um monstro. Aigou. Hoje é o dia em que eu me tornei odiado por muitas mulheres. Taiyuki receberia as informações sobre o quinto lobo. Mas para isso, precisaria enganar Jeon-mina. Bem, isso era apenas água. Então espero que ela não me culpe por nada. Taiyuki encolheu os ombros. A mesa de bluff poker tinha um monte de seringas, para que os competidores pudessem tirar sangue. Ele pegou uma, encheu de água e, então, injetou em Mina. Então usou a habilidade de simulação. Isso fez com que parecesse que uma droga estava deixando a pele dela negra. Além disso, a duração da habilidade de simulação seria de, no máximo, 5 minutos. Assim sendo, tudo retornaria ao estado normal depois de algum tempo. Taiyuki tirou o máximo de proveito disso para enganar Mina. Ao pensar novamente nas coisas que aconteceram, sua atuação foi realmente boa. Agora, ela faria tudo o que pudesse para encontrá-lo em, no máximo, uma semana. Então,
É hora de falar com o produtor. Todos os participantes conseguiram os 200 milhões de won necessários para sair do circo. Kim Jo-young precisaria fazer algo a respeito disso. Os participantes, que não sabiam o que Taeyuki estava planejando, estavam conversando uns com os outros. Então, nós nos tornaremos membros platina agora? Claro! Nós sairemos do Circo da Morte. Oh! Eles estavam encantados. Taeyuki lambeu os lábios. Os convidados ainda não tinham partido. Então não seriam vítimas de qualquer abuso. De qualquer forma, eles alcançaram o objetivo. De acordo com as regras do Circo da Morte. Mas 17 pessoas realmente receberiam um cartão de membro platina? Choi Sung-yeol estaria de acordo com isso? Naquele momento, um anúncio soou no Circo da Morte. Bravo! Parabéns pela aventura no Circo da Morte! Todos vocês receberão certificados Platinum da TVA International. Então, sigam o guia para fora. Haverá também uma cerimônia de premiação para Lee Cheol-soo, que foi considerado o representante dos participantes. Depois do término do anúncio, todos os participantes jogaram seus dispositivos para cima e aplaudiram. Somente a Eugyeon e Yoon Jong-un estavam olhando para Taeyuki, um membro platina da TVA. Isso significava que eles se tornariam parte do grupo de assassinos. Além disso, havia atualmente 15 membros platina na TVA. Se eles somassem mais 17 pessoas, então esse número ficaria maior que o dobro. Se uma pessoa pensasse calmamente, então veria que nunca receberiam essa recompensa. Não. Provavelmente nem mesmo sairiam desse lugar vivos. Taeyuki falou com um sorriso relaxado no rosto. Eles chamaram. Vocês não vão? Em pouco tempo, dezenas de homens usando trajes pretos chegaram até onde os participantes estavam. A cintura de todos estava com um volume, como se tivessem escondendo alguma coisa. Então, siga-me. Um homem de preto apontou para Taeyuki. Os outros participantes se aproximaram de Taeyuki com olhares desconfortáveis. Se eles o seguissem, então talvez pudessem sobreviver. No entanto, os homens de preto impediram que os participantes fossem com Taeyuki. As outras pessoas esperam aqui. Vamos levar Lee Cheol-soo primeiro. Taeyuki olhou para os participantes novamente e começou a seguir o homem de preto em silêncio. O produtor, Kim Jo-young, obviamente estaria o esperando. An Eugyeon, que ficou para trás, murmurou alguma coisa. O êxodo ainda não terminou? O que? Oh meu Deus! Nunca pensei que você realmente iria fazer isso no Circo da Morte. Você me mostrou muitas coisas maravilhosas hoje. Kim Jo-young se dirigiu até Taeyuki, oferecendo boas-vindas. O lugar para onde Taeyuki foi levado era o escritório do produtor, decorado com um grande monitor e móveis luxuosos. Ele assistiu o Circo da Morte através desse monitor. Kim Jo-young indicou uma cadeira para Taeyuki. Então, vamos aos detalhes. Taeyuki se sentou na cadeira e Kim Jo-young abriu os braços. Parabéns! Com isso, você se tornou um membro da TVA International. Taeyuki respondeu com um olhar de impaciência. Eu não sou um de seus jogadores. Você não cansa disso?
Não irá parar com a perseguição? Kim Jong-yang olhou para Xiao-su com uma expressão de interesse. Haha. Na verdade, eu já sei de tudo. Pessoalmente, acho que você é um especialista misterioso que algum convidado trouxe. Isso pode ser dito. De fato. Então, irei direto ao ponto. Gostaria de te recrutar. Você tentou usar o máximo de coisas possível. Em caso de se tornar o líder dos lobos. Então tenho certeza de que o Circo da Morte se tornará o melhor show da história. Ele pensou que as ações de Taiyuki serviram para mostrar suas habilidades. Então, quanto dinheiro você pode me dar? Haha. Espere um momento. Por favor. Kim Jong-yang pegou um tablet e mostrou um catálogo bem organizado. Era um contrato com termos e condições. Enganar e arruinar uma pessoa renderia 20 milhões de won. Enquanto uma partida de PVP renderia 30 milhões de won. E se ele quisesse criar um show como este? Então ele receberia 200 milhões de incentivo financeiro. Taiyuki afastou o contrato e disse: Eu só aparecerei 2 vezes. Além disso, se matar mais de 10 pessoas, então você pagará o dobro. Os dedos de Kim Jong-yang tremeram. Koug. O dobro? Sim. Kim Jong-yang pensou brevemente no assunto. Mas ele percebeu o valor do homem diante dele. Compreendo. Então, vamos assinar um contrato formal. Taiyuki levantou a mão quando Kim Jong-yang estava prestes a entregar o contrato. Espere. Antes disso, gostaria de cumprimentar o público como o personagem principal do Circo da Morte. Se eu tiver sorte, então posso até mesmo conseguir algo. Não acha? Kim Jong-yang concordou. Eu queria te pedir isso. Todos querem te conhecer. Isso, hoje eu fiz muito dinheiro. Isso me lembra. E os outros participantes? Você com certeza não entregará um cartão de membro platina para cada um deles. Os olhos de Kim Jong-yang brilharam. Ele perguntou. Mas naturalmente. A resposta para isso era óbvia. Claro. 20 corpos serão jogados no mar amanhã. Haha. Muito bom. Você realmente é uma pessoa ruim. Obrigado pelo elogio. Então, vamos cumprimentar os convidados. Kim Jong-yang acreditou completamente em Taiyuki. Sua atitude, seus gestos, sua expressão e, especialmente, seu tom. Tudo em Taiyuki indicava que ele era um grande criminoso. No entanto, tudo não passava de atuação. Taiyuki seguiu Kim Jong-yang e confirmou a mensagem de Flor do Luar. Está tudo pronto. Taiyuki mostrou um grande sorriso. Houve um alvoroço quando Taiyuki chegou ao salão do baile. Parecia que ele tinha se tornado uma estrela de Hollywood. Oh! Você era o personagem principal do Circo da Morte agora mesmo. Grandes habilidades. Sim. Um verdadeiro bom candidato para se tornar um lobo. Vá. Estou ansioso por sua próxima exibição. Taiyuki entrou e cumprimentou todos. Aplausos soavam de todos os cantos. Olá. Sou Li Xiaosu. As pessoas se reuniram ao seu redor.
Todos estavam segurando algo nas mãos. O desempenho de hoje foi realmente bom. Isso é um presente. Era um cheque de 10 milhões de won. Este é um cartão platina. Você pode usar até 100 milhões de won sem problemas. Fique também com esse copo de vinho. Em um instante, as mãos de Taeyuki ficaram cheias de tantos presentes. Obrigado. Aliás, tenho algo a dizer pessoalmente para vocês. Ele chamou a atenção das pessoas mascaradas. Os presentes não foram bons? Quando Taeyuki gesticulou, uma mulher com máscara de borboleta saiu do meio das pessoas com um monte de documentos. Noona. Obrigado. Definitivamente vou te pagar de volta. Bah. Você não cumpriu com sua outra promessa também. Ainda assim, foi divertido. À medida que as duas pessoas conversavam, o homem com máscara de leão e a mulher com máscara do fantasma da ópera apareceram. O homem com máscara de leão falou: Como esperado. Você conhece essa pessoa? A mulher com máscara do fantasma da ópera falou: Realmente. Taeyuki pegou o pacote de documentos e o tocou de leve. Então disse: Vá. A pessoa usando máscara de leão. Você não é Song Won-jin, o presidente do grupo Taeso? Você tem um hobby como este. Ah. Então a mulher com máscara do fantasma da ópera. Você é a filha do presidente do grupo Taeso? Pensei que você tivesse se casado. Um caso como este. Taeyuki começou a revelar lentamente a identidade de cada uma das pessoas mascaradas. O interior da sala começou a ficar cada vez mais movimentado. Oh, o que é isso? Porra! Calha a boca agora mesmo. Ah! O que esse bastardo está fazendo? Taeyuki sorriu e ergueu a mão. Como se fosse para bloquear as pessoas mascaradas que estavam avançando para a direção dele. Parem de se mover. Se vocês não querem morrer, fiquem quietos. Louco bastardo. Você está nos pregando uma peça? Produtor Kim. Se livre desse bastardo agora mesmo. Sim. Kim Jong-yang estava furioso. Ele tinha sentido que finalmente havia encontrado um bom lobo. Depois de muito tempo, o circo da morte iria florescer com ele. Mas agora tudo estava perdido. Lee Cheolsu estava revelando a identidade dos convidados. Agora eles não iriam ver o show novamente. Kim Jong-yang pensou em como matar Cheolsu e chamou os homens que estavam aguardando do lado de fora. Os homens armados se aproximaram. O que? Ficar quieto se não quiser morrer? Vamos conversar depois que alguns buracos aparecerem em seu corpo. Atirem nele! Então. Taeyuki tirou o casaco. Dezenas de explosivos e dinamites podiam ser vistos presos em seu corpo. Eu não disse para ficarem quietos? Ah! É uma bomba! Todos na sala gritaram. Produtor Kim. O que você está fazendo? Nós não acabamos de fazer um contrato? Lee Cheol-su. Os convidados foram completamente oprimidos pelas ações de Taeyuki. Eles apenas observaram as imagens pelos monitores de um lugar seguro. Mas agora, o perigo estava diante deles. Era como ir ao cinema para assistir um filme de terror e um fantasma acabar saindo da tela.
Era uma crise que ninguém jamais havia imaginado. Os convidados se jogaram no chão para tentar evitar uma possível explosão. Ninguém teve a coragem para tentar parar Taeyuki pessoalmente. Kim Jong-yang manteve a compostura e perguntou: "Essa dinamite é verdadeira?" Taeyuki lambeu os lábios e tirou um pouco dos explosivos de seu corpo. O ergueu no ar e mostrou para todos. "Por quê? Quer tirar a prova real?" "Ah! Vejo que não temos fogo aqui. Alguém aqui fuma?" "Iiik!" Os convidados no chão sacudiram a cabeça desesperadamente. "Qualquer um que quiser tirar provas. Diga por favor. Eu vou deixar que sintam pessoalmente. Oh! Por favor. Não se movam descuidadamente." Minha colega instalou a mesma coisa por todo o prédio. Eu fiz isso." A mulher com máscara de borboleta ergueu a mão, como se estivesse tentando atrair a atenção de todos. "Que eu já." Kim Jong-yang gemeu. Taeyuki sorriu enquanto olhava para os explosivos presos em seu corpo. Eram bombas falsas feitas com a habilidade de falsificação. Produtos químicos foram usados para criar algo com 1/20 da potência de explosivos verdadeiros. A única pessoa que morreria seria a que detonasse as coisas. Se houvesse uma explosão neste momento, Taeyuki seria a única vítima. Ele aumentou o realismo das coisas com a habilidade de simulação. A dinamite falsa foi criada usando uma combinação de falsificações e simulações. Quantas pessoas poderiam fazer isso? Não havia nenhuma. Não importa quão grosseiramente um explosivo falso fosse trabalhado. Ele ainda explodiria se pegasse fogo. Taeyuki tinha participado do Circo da Morte durante a noite toda. E durante todo o tempo manteve os explosivos presos ao corpo. Seu estado mental com certeza não era normal. Bem, não há nenhum detonador. Então o pavio precisa ser aceso manualmente. Isso é seguro o suficiente. Destruir o Circo da Morte. Para fazer isso, não seria suficiente se ele só se livrasse de Kim Jong-yang. Se não acabasse com os convidados também, que eram os consumidores. Então apareceria um segundo, um terceiro e até mesmo um quarto Circo da Morte. É por isso que tinha pedido a Flor do Luar para que conseguisse informações. Quando ele perguntou se poderia fazer isso, ela aceitou como se não fosse nada demais. Era um segredo absoluto que jamais poderia vazar. Tudo era protegido pela segurança digital de uma empresa especializada com várias senhas que, felizmente, pertencia à sua família. Flor do Luar. Não. Yo Yang. A filha da terceira geração de uma grande empresa de segurança. Uma vez que as coincidências continuavam surgindo, havia se tornado inevitável. No final, Choi Sung-yeol e Kim Jong-yang passavam todas as informações para a empresa de segurança, já que pensaram que estariam protegidos. Bem, ninguém pensaria que ela é a Yegnoona. Taeyuki olhou para Yo Yang, que estava sorrindo inocentemente. Eu deverei pagar essa dívida. Taeyuki se inclinou para Yang, que desempenhou um papel fundamental para a destruição do Circo da Morte. Flor do Luar apenas riu com uma expressão estranha. Taeyuki confirmou o número de pessoas na sala. Havia aproximadamente 15 pessoas mascaradas. Kim Jong-yang tinha 5 guarda-costas em trajes pretos. Havia também 7 pessoas de trajes pretos no Circo da Morte. Se ele adicionasse Kim Jong-yang e Choi Sung-yeol à conta, então seriam exatamente 29 pessoas. Você não assinou um contrato?
Você disse que participaria do próximo Circo da Morte como um lobo. Traidor! Ah! Que maus modos! Pretendo cumprir com o contrato. Mas infelizmente, eu sou uma pessoa ocupada. Portanto, gostaria de prosseguir com o próximo Circo da Morte agora mesmo. Taiyuki mostrou um belo sorriso. Não estão todos os participantes reunidos aqui? Os convidados perceberam o que ele queria dizer. Bem, não seria agradável ser o protagonista no palco pelo menos uma vez? Ah, certo. Claro. Também vou participar. O contrato afirma que receberei 10 milhões de won por cada pessoa que matar. Além disso, se matar mais de 10 pessoas, ganharei um bônus. Então, quanto dinheiro será que farei desta vez? O presidente Sung Won-jin, que estava deitado no chão, começou a ranger os dentes de tanta raiva. O que? Eles participariam do Circo da Morte agora? Se tivesse uma chance, a primeira coisa que ele faria seria matar Lee Cheol-soo. Se trabalhasse com todos os candidatos reunidos. Oh! O homem com máscara de leão aí. Você parece estar planejando algo. Isso realmente será possível? Você realmente acredita nisso? Taiyuki tocou nos explosivos em seu corpo. Sung Won-jin gritou. Ele havia esquecido há algum tempo. Mas Lee Cheol-soo estava com várias bombas. Seria impossível prejudicá-lo, mesmo se atacassem em grupo. Mas em uma partida de 1 contra 1. Espere. Teriam que lutar contra esse monstro? Não. Eles não conseguiriam ganhar. Antes, estavam se deliciando com suas ações através do monitor. Mas agora teriam que ir contra ele na realidade. O rosto de Sung Won-jin ficou distorcido de desespero. Então, ele balançou a cabeça. Era uma derrota completa. Ah! Os convidados, que perceberam que teriam de lutar contra um monstro, acabaram desmaiando. Então, vamos começar o segundo Circo da Morte. Até o encerramento do Circo da Morte, 8 horas. Ugh! Cansativo. Taiyuki se espreguiçou enquanto assistia ao pôr do sol e perguntou para Eugêon, que estava silenciosamente parada ao lado dele. Você sente que eles não serão assassinados? Infelizmente não foi possível prosseguir com uma nova etapa junto aos convidados que vieram assistir o Circo da Morte. Isso foi por causa da polícia, que recebeu uma denúncia e chegou ao local. Seu Taiyuki e Eugêon conseguiram escapar do prédio de forma segura com a ajuda da Flor do Luar. Essa mulher realmente corria muito rápido. Ela fez Taiyuki se lembrar da promessa de ir ao parque de diversões com ela. Então, acenou com a mão e desapareceu. Eugêon mordeu o lábio, ao ponto de sair sangue, e falou: Não, tive sorte em sobreviver. Então, o que acontecerá com os outros agora? Eles serão julgados pela lei. Deixei muitas evidências para trás. Entendo. Então, fugindo assim, Taiyuki tinha assumido com todas as evidências de que Eugêon tinha se envolvido com a Tiva International. O fato de estar envolvida nesse incidente seria apagado da história. Taiyuki riu e respondeu: Você deve agradecer ao fato de ter uma boa irmã. Sim. Nunca deixe lágrimas saírem dos olhos de sua família por causa de suas ações novamente. Caso contrário, irei puni-la. Taiyuki se virou e se dirigiu para algum lugar. Eugêon sorriu de forma agradecida e gritou: Muito obrigada. Você salvou minha vida e minha família.
Ah, este homem! Escute tudo! An Eugeon suspirou e foi embora. As coisas que ela havia experimentado naquela noite pareciam um pesadelo. Exatamente uma semana se passou. Ela conseguiu um trabalho decente, ao invés de um ilegal. Como o esquema multinível. Era um trabalho de frentista. Ela receberia comissão de acordo com o valor das compras dos clientes. Era um trabalho difícil, com uma carga horária de 8 horas diárias. Mas ela se sentia no céu quando lembrava do Circo da Morte. À noite, ia para um cursinho para se preparar para exames de admissão. Ela queria ir para uma universidade. Se trabalhasse duro todos os dias, sem trabalhar com nada ilegal, algum dia seria reconhecida pelos pais? Sim. Ela iria visitar seus pais no dia do Ano Novo. An Eugeon riu desse pensamento. Roupa. Ok. Presente. Ok. An Eugeon se olhou no espelho. Era a primeira vez que usava essa roupa desde que tinha trabalhado na Tivai. O salário daquela época era o dobro do atual. Mas ela sentia que estava fazendo algo errado. E além de tudo, ainda tinha o caso do Circo da Morte. O que aconteceria se ela não tivesse conhecido Li Xiaosu? O que será que ele está fazendo agora? No final, ela não sabia nada sobre Li Xiaosu. Ele usava isso para pegar criminosos? Era evidente que estava fazendo um grande trabalho para a sociedade. Uma estranha confiança surgiu em seu peito. Agora que estava usando suas melhores roupas. Sim. Eugeon. Lute. An Eugeon soltou um gritinho e saiu. Ela estava voltando para casa, onde sua família estava reunida. Pela primeira vez em muito tempo. Era apenas sua irmã e seu pai. Mas ela de alguma forma ainda sentia que era sua casa. Realmente a Uni? Uni. Sua irmã abriu a porta em lágrimas. Eugeon abraçou sua irmã e acariciou seus cabelos. Ah! Finalmente posso ver minha irmãzinha. Ela chorou quando pensou no inferno pelo qual passou sem poder ver sua família. Eugeon se lembrou do rosto daquele homem e riu. No final, ela conseguiu encontrar sua família novamente. Ele era como um herói da justiça que acabou com os vilões e depois desapareceu. Estou entrando. Papai está em casa? Sim. Mas, um amigo meu veio também. Eu o chamei para comer, já que ele disse que passaria o ano novo sozinho. Yang murmurou essas coisas com uma expressão estranha. Sim. Minha irmãzinha, é seu namorado? Naquele momento, o rosto de Yang ficou vermelho. Eugeon gentilmente acariciou a cabeça dela. Ela já era grande o suficiente para trazer um namorado para casa. Ah não! Ele é apenas um amigo da escola. Ah ah ah! Entendo. Compreendo. Vou acreditar em você. Naquele momento, a voz de um homem soou. Eugeon veio? Faz algum tempo. Está frio. Entre logo. Ela estava de volta depois de fugir de casa por alguns anos. Mas sua família agiu como se sua visita fosse algo normal. Os olhos de Eugeon ficaram vermelhos. De agora em diante, teria certeza de agir apropriadamente como uma filha.
Ela prometeu fazer isso. Eugêon caminhou em direção à sala onde seu pai estava esperando. É? Um convidado? Seu pai e o amigo de Euyang estavam jogando xadrez. Ah! Amigo de Euyang. Esse cara, você é muito esperto. É realmente divertido jogar xadrez com você. Seu pai riu com um sorriso no rosto. Ele estava surpreso ao dizer essas palavras. Ele tinha perdido. O oponente obviamente tinha as habilidades de um profissional. Bem, talvez tenha feito isso de propósito. Eugêon olhou para o namorado de sua irmã. Lá, ele se levantou devagar e inclinou a cabeça. Olá. Prazer em te conhecer. Eu sou o seu Taiyuki. Estudo com a presidente de classe. Ao contrário do que Eugêon tinha imaginado. Seu rosto e seus gestos eram gentis. Mas ele obviamente... Taiyuki sorriu e ergueu um dedo indicador até a boca e sussurrou calmamente. Aquilo é segredo. Noona. Sheol-su. Eugêon não conseguia entender por que aquele monstro terrível estava em sua casa. Ah. Sim. Ele disse que havia aparecido por causa de sua irmãzinha. Eugêon se sentou com um rosto assustado e começou a chorar. Eu realmente sinto muito. Eu estava errada, por favor. Me perdoe. O pai, que estava confuso, disse. Eugêon. Papai já te perdoou. Então você não precisa se desculpar. Sim? Não faça isso na frente de um convidado. Você não é nossa boa Eugêon? Não. Não é isso. No final, Eugêon foi perdoada por seu pai. Foi um final feliz para o primeiro dia do novo ano.